Então, quando der o sinal, eu começo. Já pode, tá? Pode ir. Então, beleza. Bom dia a todos que estão presentes aqui nesse seminário. Mais uma sessão para poder assistirmos. Meu nome é Rafael Vieira dos Santos e antes de iniciar a contagem do tempo, eu gostaria de realizar uma audiodescrição rapidamente. Como eu disse, meu nome é Rafael, eu sou homem ou branco de 1,85 m. Eu estou no meu quarto nesse momento, tem duas camas atrás de mim, uma cortina branca de fundo para impedir que a luz entre aqui e atrapalhe a câmera. Eu estou sentado, uma cadeira preta e estou utilizando uma camisa marrom para combinar aqui com meus slides. Não sei se comentei, mas eu tenho cabelo e barba de tom de castanho escuro. E os meus slides, eles estão muito padronizados com o fundo. O Canva fala que é laranja claro, mas para mim isso aqui é um bege. Então eu vou falar que é um fundo bege com alguns detalhes em azul e laranja ao longo das páginas. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença da banca por ter topado em participar desse seminário. Tenho certeza que as contribuições daqui a pouco serão de grande valia para o desenvolvimento do projeto. Espero que tenham gostado da leitura do texto. Então, vamos começar devidamente a apresentação desse projeto. Vou iniciar aqui o tempo. Esse projeto tem como título Medicina Gráfica e a Doença de Chagas, Ações de Educação e Saúde em Limoeiro do Norte, no Ceará. Sou orientado pelo professor Roberto Ferreira e pela professora Tânia Araújo Jorge. Então, trazendo aqui uma breve trajetória sobre quem é Rafael Vieira, quem é esse que vos fala. Eu sou morador aqui do Complexo da Maré. Então, quem estiver na Fiocruz nesse momento, eu estou do outro lado da Avenida Brasil. Então, toda vez que a gente vai na Fiocruz, a gente tira foto daquele nosso castelo laranja maravilhoso. E como é que seria a foto para o outro lado? O outro lado está aqui, o Complexo da Maré localizado, que é onde eu moro. Então, eu moro aqui desde os meus 4 anos, então, desde mais novo, eu sempre olhava um castelo à distância e imaginava o que que acontecia aqui dentro. Eu acho que parte de mim, uma parte intrínseca, sempre criou uma vontade de estar presente, nessa instituição. E o primeiro passo para poder chegar a esse destino foi a minha graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela UERJ. Então, eu sempre tive contato com a área da docência em todos os meus projetos, tanto o PIBID quanto para a docência. E uma discussão que a gente sempre promovia ao longo das nossas reuniões, nossos encontros, era a importância dos recursos lúdicos para o processo de ensino-aprendizagem visando um conhecimento mais acessível, mais atrativo, facilitar esse processo de de compartilhamento de conhecimentos. Essa questão da ludicidade se manteve presente até em minha monografia, em que eu utilizei um recurso audiovisual, um filme chamado Origem de Guardiões, para poder falar sobre um tema não tão valorizado em um ambiente escolar, que são as questões socioemocionais, a saúde mental. Essa questão, essa relação de uma obra audiovisual, um recurso lúdico, para falar de um tema que não é tão valorizado, se manteve também nesse presente projeto de mestrado, nessa dissertação, em que eu utilizo um recurso didático, no caso, as histórias em quadrinhos, para falar de um tema não tão valorizado, que são as doenças negligenciadas. Então, dentre dentre as doenças negligenciadas, eu posso falar da malária e também da doença de Chagas, que é o que está presente no nosso trabalho. Então, a doença de Chagas, ela é uma doença que foi descoberta pelo Carlos Chagas, sanitarista brasileiro Carlos Chagas, durante suas expedições e lações numa região lá do estado de Minas Gerais, nos anos de 1909. E trata-se de uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E dentre as diversas características e informações que eu poderia trazer sobre a doença de Chagas aqui para vocês, nos destacamos na não apresentação ou na presença de sintomas que se assemelham a outras questões médicas. Então, posso falar de febre, dor de cabeça, que nesse primeiro instante não imaginamos que poderia ser doença de Chagas. Então, esse tipo de pensamento acaba corroborando com essa característica silenciosa que a enfermidade apresenta. Então, como eu disse anteriormente, a doença de Chagas, ela é uma doença negligenciada.
e acaba por afetar, em sua maioria, populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, em estado de pobreza, baixa renda. E outros fatores como desigualdade social, baixa escolaridade e a dificuldade, o baixo acesso aos serviços de saúde são fatores agravantes do cenário epidemiológico dessa doença. Então, esses fatores funcionam como uma espécie de barreira que impedem o acesso ao diagnóstico oportuno, ou seja, diagnóstico no tempo certo e o tratamento adequado de seus portadores. Ainda nessa pegada social, Gente, ainda nessa pegada social, existem alguns estigmas relacionados a essa doença, que reverberam tanto nas relações sociais, culturais e econômicas de seus portadores, por meio de percepções equivocadas, ou seja, mitos e significados que não são condizentes com a realidade da doença e com a realidade de seus portadores. Nesse cenário, além de, óbvio, de maior investimento em controle, em tratamento, torna-se igualmente importante a elaboração e a implementação de novas estratégias de educação em saúde, não apenas, mas principalmente em territórios vulnerabilizados, para alcançar as pessoas que são mais afetadas por essa enfermidade. Falei no slide anterior sobre educação em saúde, e é um campo de estudo que visa a transformação das condições de vida em nível individual, ou seja, da pessoa, e do coletivo, da sociedade como um todo. Então, ela busca a interação entre as pessoas e o contexto em que elas vivem, o contexto em que elas estão localizadas, promovendo reflexões e aprendizados direcionados para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a educação em saúde acaba sendo uma medida muito importante para o processo de profilaxia, promovendo uma compreensão mais ampla para auxiliar a sociedade, as pessoas no enfrentamento da enfermidade e reduzir os seus impactos na saúde pública. E eu falei de lúdico lá na minha apresentação e como que isso se encaixa nesse projeto. É a mesma questão de promover um conhecimento mais acessível, mais atrativo e contextualizado com o cotidiano, com o contexto dessas pessoas, no nosso público-alvo que buscamos alcançar. Então, essa questão da ludicidade, apontamos as histórias em quadrinhos como recurso para promover esse compartilhamento de saberes. Acreditamos que todos aqui tenham tido contato com história em quadrinhos em algum momento. Então, seja com Snoopy, com a Turma da Mônica, Menino Malquinho, Mafalda, enfim. E as histórias em quadrinhos são aquelas obras que combinam texto e imagem para desenvolver suas narrativas. Então, elas podem proporcionar ao seu leitor uma interpretação do conteúdo que está sendo apresentado, ampliando o seu conhecimento, proporcionando uma curiosidade sobre o que ela está tendo contato e despertando um senso crítico, a modo a estabelecer reflexões e conclusões relacionadas tanto ao conteúdo, ao texto que está sendo lido, e relacionando com o seu cotidiano, com o contexto em que elas estão localizadas. Acreditamos tanto no potencial da doença das histórias em quadrinhos que nos apoiamos nos pensamentos de Ian Williams quando que cunhou o termo chamado medicina gráfica, em que ele, e justamente com os autores, apontam o uso de narrativas gráficas como ferramenta de comunicação, educação e atendimento de saúde. Então, o objetivo da medicina gráfica é conscientizar e divulgar informações sobre doenças de forma acessível e lúdica, por meio de histórias em quadrinhos, mangás, infográficos e os outros tipos de narrativas gráficas. O Ian Williams, juntamente com outros 5 autores, elaboraram o Manifesto da Medicina Gráfica, em que eles defendem e apontam o uso dos quadrinhos em práticas educativas em saúde. Então, se torna uma ferramenta que promove pensamentos críticos, comunicativos e humanizadores no campo da saúde. Então, diante do que foi exposto, consideramos o potencial desse recurso para abordar a doença de Chagas e popularizar conhecimentos científicos sobre essa doença de forma mais atrativa. Então, como perguntas de investigação, ela está direcionada para em que medida a utilização da medicina gráfica contribui para promover educação em saúde sobre a doença de Chagas em território vulnerabilizado.
Alguns pilares teóricos importantes. Temos Vergueiro, que estava presente nos slides anteriores, em que ele aponta as histórias em quadrinhos por meio de uma leitura que promove uma leitura crítica e o engajamento do leitor com uma narrativa gráfica. Medicina gráfica, que eu falei anteriormente, de William Williams. E nos apoiamos também em dois outros pilares: ciência e arte, com o casal Ruth Bernstein e Todd Siller, que aponta a integração entre as artes e as ciências em diferentes etapas da produção de conhecimento, além do território com Milton Santos, em que trabalhamos muito com esse conceito, e ele aponta que o território é um local construído por usos, práticas, atores, relações, disputas e significados. Não é apenas uma delimitação no mapa, tem muito mais envolvido. Temos os atores, temos o indivíduo, a família, a comunidade, e como esses atores se relacionam entre si, seja por meio do trabalho, por conflitos, ou mesmo as culturas dos locais. Beber uma água rapidinho. Então, como objetivo geral desse trabalho, temos promover educação e saúde em território vulnerabilizado para a doença de Chagas a partir da perspectiva da medicina gráfica. Para chegar a esse destino, precisamos seguir alguns caminhos. Então, quais que são eles? Quais serão nossos objetivos específicos para alcançar o geral? Primeiro, realizar uma revisão da literatura acerca da utilização de histórias em quadrinhos no contexto da doença de Chagas, analisar o potencial de uma HQ que aborde essa enfermidade na educação e saúde, desenvolver e aplicar uma oficina pedagógica a fim de proporcionar educação e saúde sobre a doença de Chagas, compreender quais aspectos dessa enfermidade são mobilizados em estudantes do ensino fundamental em uma área endêmica, um território vulnerabilizado para a doença de Chagas, e, por fim, avaliar as contribuições da linguagem das histórias em quadrinhos como ferramenta da coleta de dados na pesquisa qualitativa. Esse daqui é o nosso plano. Então, como que iremos fazer isso? Qual que será a nossa receita de bolo? Qual que será a nossa metodologia? Então, essa pesquisa, ela é caracterizada como uma pesquisa qualitativa, combinando análise e interpretação de dados. Importante falar que ela está amparada pelo CEP da Fiocruz, sob aquele parecer ali, que é o parecer dos Expresso Chagas, e o nosso projeto, ele é dividido em quatro grandes etapas: a revisão da literatura, a análise de histórias em quadrinhos, a construção e aplicação da oficina e análise de dados. Iremos conversar com vocês ao longo dessa apresentação. Começando pela revisão da literatura, direcionado para o nosso objetivo específico 1. Realizamos ela em 6 bases de dados. Temos o Periódicos, Go Acadêmico, Cielo, BVS, Arca e o Banco Digital de Dissertações. E escolhemos essas 6 por serem bases de livre acesso que contemplam tanto trabalhos nacionais quanto internacionais para ter um amplo parâmetro. E realizamos os descritores para essas 6 bases, estão aqui na direita, que é Histórias em Quadrinhos, ou Quadrinhos, Doença de Chagas e Chagas. Esses descritores foram utilizados em 3 línguas: português, inglês e espanhol. Os resultados dessa revisão da literatura estão presentes no nosso primeiro artigo, então irei conversar com vocês sobre ele mais à frente na parte dos resultados. Com relação ao segundo objetivo específico, ele, na nossa revisão, encontramos alguns materiais, alguns produtos, algumas narrativas que conversavam sobre a doença de Chagas e promovemos uma escolha, buscamos escolher um deles para compor a nossa oficina. Então, para essa escolha, elaboramos alguns critérios, como uma linguagem acessível, ou seja, uma linguagem que de fácil entendimento, o rigor científico, no caso, a confiabilidade das informações que estavam sendo apresentadas, além de uma quantidade, o que tivesse maior quantidade de aspectos da enfermidade representadas nessa narrativa. Então, após a análise por meio destes critérios, escolhemos essa revista da Turma da Mônica, que é intitulada Doença de Chagas. Temos até aqui o Cebolinha vestido de barbeiro. E por meio dessa narrativa, realizamos uma análise temática fundamentada na metodologia de tematização que é proposta por Fontoura em 2011. Essa revistinha, ela é resultado de uma parceria entre os Médicos Sem Fronteiras e o Instituto Maurício de Souza. E o Médicos Sem Fronteiras disponibilizou para nós 300 exemplares para podermos utilizar essa revista em nossas atividades. E para aqueles que tiverem curiosidade, quiserem ter e queiram ter essa revista em mãos,
Ela está disponível na internet, então basta pesquisar aí no Google doença de Chagas e Turma da Mônica e que irá aparecer o PDF para vocês. E os resultados dessa análise temática estão presentes em nosso segundo artigo, que também iremos conversar com vocês mais para frente. O objetivo específico 3 é sobre a estrutura da oficina. Ela foi dividida em quatro grandes etapas. A primeira etapa é um questionário inicial, em que a gente buscava a identificação dos alunos, dos nossos participantes, e realizava uma coleta de percepções, tanto sobre a doença de Chagas quanto por histórias em quadrinhos. Vocês já devem estar reparando que esse questionário está meio diferente, porque ele tem uma capa. E qual que foi a nossa proposta com esse questionário? Foi fazer ele, elaborar ele como se fosse uma história em quadrinhos. Então temos aqui, não sei se está aparecendo direito, não estou conseguindo me ver, mas temos aqui uma história em quadrinhos em Dá que os para alunos ver sim. realmente. Ah, perfeito. E que foi feita no formato de uma revista. Então, temos um enredo sendo contado, que nem está aqui nessa segunda foto, e temos uma parte de identificação dos alunos. Então, eles botavam nome, idade, de onde que eles moravam, e desenhavam o seu próprio personagem, para depois responder as perguntas sobre doença de Chagas e sobre histórias em quadrinhos. Esse questionário, tanto esse quanto o final, que eu vou falar posteriormente, ele conta com características da região, características de Limoeiro do Norte. Então, aqui na capa, temos a Barragem das Pedrinhas, que é um ponto turístico lá de Limoeiro do Norte. Temos aqui foto da cidade por cima. Temos as carnaúbas aqui nessa quarta imagem, que são árvores muito representativas, muito presentes em Limoeiro do Norte. Então, a presença desses elementos, e temos um personagem que ele é muito parecido comigo, não sei por quê, por algum motivo. Curiosamente, o nome dele também é Rafael, mas é tudo semelhança. Então, por meio dessa elaboração, a gente quis promover uma sensação de pertencimento a partir dessa ambientação, tirando aquele ar de avaliação, como se quiséssemos entrar na mente, entrar nos alunos, e tirar esse peso dessa participação deles, tornando que esse peso que traz os questionários pautados, os questionários tradicionais, está trazendo aqui um ar mais lúdico. Então, a próxima etapa consistiu na leitura e discussão da revista Turma da Mônica, que a gente realizou, análise temática. Então, essa leitura e discussão foi feita com base nos resultados que vamos apresentar posteriormente, os aspectos que são mais presentes e os que são mais importantes sobre a doença de Chagas. As duas primeiras etapas, elas conversam sobre a participação numa história em quadrinho, a leitura e a discussão, e faltava a parte da criação. Queríamos isso dos alunos. Então, dividíamos eles em trios e eles elaboravam histórias em quadrinhos sobre a doença de Chagas. Então, em trios, e eles contavam com o auxílio de um roteiro básico, que é para falar sobre o tema, onde que a história se passava, quem eram os personagens e o que está acontecendo na história. Um roteiro básico para que não delimitássemos muito como que queríamos essa história, porque já tínhamos apontado que seria sobre a doença de Chagas e achamos que isso era o suficiente, então um roteiro básico para eles elaborarem as suas HQs, seus próprios quadrinhos. E a última etapa era o preenchimento da revista final, o questionário final, em que eles avaliavam a atividade. Então, eles avaliavam a revista, a oficina como um todo, a parte de criação de quadrinhos. Então, esse questionário ele era composto por perguntas, sua maioria, pela escala de Likert, botamos até emojis em vez de números, colocamos emojis para auxiliar os alunos na resposta. E essa daqui, de novo, é a estrutura geral da nossa oficina nessas quatro grandes etapas. Essa estrutura, ela já foi aplicada. Então, isso é um alívio para nós que ela foi aplicada e aplicamos em Limoeiro do Norte, está localizado aqui na nossa revistinha. Então, por que Limoeiro do Norte? Escolhemos Limoeiro do Norte, primeiramente, por se tratar de uma área endêmica para a doença de Chagas, e Limoeiro já teve a execução, a presença de outras atividades direcionadas para a doença de Chagas. Então, temos o Expresso Chagas, uma expedição científica em que a gente fala sobre essa enfermidade, dialoga sobre essa enfermidade com a população. O Expresso foi realizado em 2023, e o Expresso continua a ter
não é consequências, mas teve resultados, tem resultados até os dias de hoje, como agora em 2025, se não me engano, foi em abril, houve a inauguração do CEPAV, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Atenção Integral à Saúde e Vigilância em Doença de Chagas. O CEPAV foi de suma importância para o desenvolvimento desse projeto, pois foi por meio deles que conseguimos articular, ter o primeiro contato com os professores. Então, elaboramos uma carta convite informando os pesquisadores o objetivo da pesquisa e liberando o link para um questionário de demonstração de interesse em receber a nossa atividade em a nossa oficina. Então, elaboramos essa carta e o CEPAV promoveu a divulgação para nós, para os professores da região. Tivemos cerca de 9 escolas, 9 professores que responderam ao nosso formulário, demonstraram interesse em receber a nossa atividade. Então, precisávamos escolher quais que iríamos atender, quais escolas seriam contempladas com nossa atividade. Então, alguns critérios importantes. Primeiramente, está localizada no município de Limoeiro do Norte, de uma forma distribuída geograficamente, para que a gente contemplasse territórios diferentes. Vou falar isso mais daqui a pouco, mas contemplar escolas do centro, da região periférica e também da zona rural de Limoeiro do Norte, além da disponibilização de turmas do sétimo ano. E essa escolha do sétimo ano foi com base nessa habilidade da BNCC para o sétimo ano, em que conversa sobre as condições de saúde da comunidade com base em indicadores de saúde e políticas públicas, conversando muito com o nosso projeto. Então, fomos do Rio para o Nordeste, pegamos o avião para o Ceará, pousamos em Fortaleza, e de Fortaleza para Limoeiro do Norte foram 3 horas de viagem. Por que esse trajeto aqui do nada? É para reforçar o auxílio da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Limoeiro do Norte em nosso deslocamento de Fortaleza para Limoeiro e também de onde estávamos hospedados em Limoeiros até os colégios. Então, eles auxiliaram muito a nossa estadia, a nossa chegada nas instituições no período que ficamos lá. Então, a oficina, ela foi aplicada do dia 25 ao dia 28 de agosto, e durante esses 4 dias contemplamos 5 escolas, 5 professores, 7 turmas e 182 alunos. Foi uma experiência maravilhosa. E a questão dos territórios, contemplamos 3 colégios da região do central de Limoeiro, uma da região ali da zona região periférica e uma escola da zona rural, abordando 3 tipos de territórios diferentes dentro de Limoeiro do Norte. Então, buscamos trabalhar as diferenças, as semelhanças entre esses 3 locais. Então, essa aqui é a nossa receita de bolo, e agora vamos apresentar os resultados a partir dessa metodologia, desse caminho que percorremos. Iremos apresentar ela por meio de artigos. Temos aqui 7 artigos que estão contemplando os resultados e as discussões desse projeto, mas para a presente apresentação, por causa do tempo, iremos conversar sobre os dois, sobre a revisão da literatura e sobre a análise da HQ. Os outros 5 eu volto a conversar com vocês já já. Então, o nosso primeiro artigo, ele tem como título Histórias em quadrinhos da educação em saúde e divulgação científica sobre a doença de Chagas. O objetivo dele foi identificar trabalhos prévios que utilizaram histórias em quadrinhos no contexto da doença de Chagas. Então, buscamos analisar as abordagens que foram adotadas nessas publicações e compreender de que forma as histórias em quadrinhos contribuíram para a discussão sobre essa enfermidade. Esse artigo ele já foi escrito, já foi submetido para uma revista de produtos educacionais, Qualis A4, e está nesse momento em processo de análise. Mas, conversando sobre ele rapidamente, com aqueles escritores que eu falei anteriormente, encontramos 8.455 resultados. Então, realizar uma leitura de todos os títulos, de todos os resumos, de todas as palavras-chave, também das considerações finais, quando a gente estava em dúvida, e às vezes até do trabalho inteiro, para ter certeza se encaixava ou não com os nossos objetivos. Então, após a filtragem do que foi encontrado, a partir de critérios de inclusão e exclusão, tivemos 31 resultados, mas precisamos realizar um processo de filtragem por causa dos 3 idiomas. Então, no fim, foram 18 resultados encontrados, que inclui tese, dissertações, artigos, reportagens de revistas científicas e também produtos educativos.
Das 18, 15 são do Brasil, enquanto a Argentina, Espanha e Reino Unido tiveram uma publicação cada. O número alto do Brasil reflete muito esse local como local em que a enfermidade acomete com maior intensidade. Contudo, apesar de ser uma doença tropical, negligência tropical, ela também se mostrou ser um tema presente fora dos trópicos, no caso na Espanha e no Reino Unido. A Argentina está dentro do trópico, mas mostrou ser um tema presente, ainda que com menor relevância. No Brasil, temos 10 publicações na região Sudeste, 2 na região Sul, um no Centro-Oeste, um no Norte e um no Nordeste. Esse número alto da região Sudeste é muito possivelmente por causa de Minas Gerais, que ocupa a segunda posição como o estado ocupa a segunda posição de maior índice para a fase crônica. O que é curioso, porque o primeiro lugar é o estado de Goiás, mas aqui no Centro-Oeste encontramos apenas uma publicação. Então, dentre essas 18 publicações, separamos ela em dois grandes grupos. As HQs como recurso metodológico em espaços de ensino formal e também como divulgação da doença de Chagas em espaços de ensino não formal. O primeiro aborda muito esse recurso como as HQs como recurso para ensinar e comunicar conteúdo sobre a doença de Chagas em diferentes níveis de ensino. A gente viu tanto ensino fundamental, ensino médio, como ensino superior, tornando a aprendizagem mais acessível e mais atrativa. Os artigos apontam isso, buscam ampliar o conhecimento dos estudantes, abordando desde aspectos bioquímicos, imunológicos, até as questões sociais que são relacionadas à doença. E essas publicações indicam que as HQs estimulam a criatividade, o pensamento crítico e proporcionam uma integração sobre o que a gente sabe no campo teórico sobre a doença de Chagas e como que essa doença influencia a população na prática. Já o segundo grupo, eles apontam a importância de adaptar as narrativas às características do nosso público-alvo. Ou seja, se eu for trabalhar com doença de Chagas aqui no Rio de Janeiro, não vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei em Limoeiro do Norte, assim como não vou trabalhar no Sul da mesma forma que eu trabalhei em Porangatu. Então, é importante adaptar de acordo com as características de cada público-alvo que a gente pretende alcançar. Essas publicações incluem desde ações governamentais de divulgação da doença de Chagas até a elaboração de projetos, instituições e produções acadêmicas. E além de narrativas, encontramos reportagens que também destacam o potencial desse recurso como um instrumento, como uma ferramenta de popularizar informações sobre a doença de Chagas na comunicação em saúde. Sobre os aspectos da doença de Chagas, encontramos esses 8 aspectos, com destaque para a vulnerabilidade social e manifestações clínicas, demonstrando maior interesse nos impactos sociais e nos sintomas que a doença apresenta. E observamos também que há uma menor reprodução e uma menor representatividade em tópicos importantes como a prevenção, porque é aquele famoso ditado, é melhor prevenir do que remediar. Só que as publicações não foram muito a favor, não representaram muito bem esse ditado, então encontramos um número baixo tanto para a prevenção, as fases da doença e também para o diagnóstico. Partindo para o segundo artigo, ele tem o título Aprendendo sobre a doença de Chagas, representações e potencialidades da enfermidade em História da Turma da Mônica. Ele está no processo de finalização e tem como objetivo a análise temática da história em quadrinhos de Turma da Mônica, que aborda a doença de Chagas. Então, aqui buscamos identificar quais são e de que forma os principais aspectos da doença de Chagas estão representados ao longo da narrativa. Importante falar que aqui é uma questão de quais aspectos e não de se havia aspectos, porque é uma narrativa que fala sobre doença de Chagas, seu título é doença de Chagas, então imaginávamos que teria aspectos sobre a doença de Chagas. Então, após o processo metodológico da tematização, elencamos 63 frases que correspondem a aspectos da doença de Chagas e elaboramos um total de 7 eixos temáticos, com destaque para tratamento, sintomas e vetor, que foram os aspectos que mais apareceram ao longo da narrativa. Rafael, desculpa eu É... falar, mas você só tem mais cinco Oi. minutos para falar. Ai, tá Então, bem. eu acho Tô que acabando. você falou que ia falar dos 7 artigos, fiquei preocupada. Não, Tá, eu vou tá, falar rapidamente. tá. É,
Esse daqui é um exemplo de um eixo temático do tratamento em que o médico fala sobre a importância do diagnóstico para que a Dona Mena, nossa personagem aqui, tenha uma vida feliz e ativa. E uma atualização é que todos os projetos, uma tese, uma dissertação, não é uma coisa estática, não é uma coisa parada. Está em movimento em todo momento. Então, temos atualizações desde quando enviamos o texto para a banca na semana passada, que é a começar a apresentar as análises dos nossos questionários. Então, aqui, observamos uma aprovação dos alunos em que gostaram de ler a revista Turma da Mônica, e aqui que se eles conseguiram entender a história, assim como se a revista ajudou a entender sobre a doença de Chagas e também se mostrariam a revista para outras pessoas. E também temos aqui percepções dos docentes. Dos 5 professores, 3 responderam nossos questionários. Estamos em contato com a secretaria para obter respostas de outros professores, mas entendemos que a vida do docente é uma correria, então nem sempre é possível parar para poder participar de algum projeto. Mas nessas percepções, eles destacam a organização do conteúdo, a participação social no enfrentamento da doença, relatam que, de aspectos territórios, os políticos são os que mais se destacam e relatam que a linguagem foi clara, a linguagem é clara para os alunos e também para o docente. Sobre os outros artigos, eles não serão comentados aqui, porque eles estão em processo de desenvolvimento, por isso que os 5 minutos, eles estão em processo de desenvolvimento, então eles são direcionados para os resultados dos questionários, a análise das HQs criada pelos alunos, a representação de portadores de doença de Chagas, pelo nosso questionário inicial, em que pedíamos para os alunos representarem como que eles imaginavam uma pessoa com doença de Chagas, e muitas das vezes era uma pessoa acamada, uma pessoa triste que estivesse prestes a morrer, então um estigma relacionado à doença. Os outros dois é a HQ como ferramenta de coleta e um sétimo artigo que apareceu agora no processo de montagem de apresentação, que é relacionar a medicina gráfica com doenças negligenciadas. Uma pré-análise, rapidamente, que também não está no texto, é que já estamos analisando os quadrinhos criados pelos alunos. Então, temos aqui esse que os alunos demonstram conhecimentos obtidos a partir da revista da Turma da Mônica. Então, temos aqui o Trypanosoma cruzi, o processo de transmissão e o ST, que é o super tratamento que está ali para combater o Trypanosoma cruzi. Mas também alguns trios, alguns alunos ultrapassaram essa barreira da revista da História em Quadrinhos e trouxeram para sua realidade, para seus gostos, e apresentaram aqui o Messi e o Neymar, que pegaram doença de Chagas e estão conversando sobre o tratamento para poderem continuar jogando. Então, finalizando, 3 dos nossos 5 objetivos já foram concluídos, o restante estão em andamento. Na revisão, encontramos 18 publicações, e considerando esse o número baixo, refletindo a negligência e a invisibilidade da doença, então, o que aponta a necessidade de novas estratégias para sua popularização. Pela análise sistemática, observamos um leque de possibilidades de abordagem sobre a doença de Chagas, e as nossas primeiras análises apontam que a oficina foi bem recebida, indicando a aprovação do recurso. Aqui, questão burocrática do seminário, já cumpri os créditos praticamente, estou com 24, mas os 4 que faltam é Stack Bill, que foi enviado ontem o trabalho final, então já finalizou, e seminários, além das 2 atividades complementares que eu obtive a partir da orientação no Provoque, com a Júlia e com a Gabi. A Gabi, na verdade, continua comigo, agora ela está no avançado, e não coloquei no texto, mas a oficina, ela passou por um processo de validação em que realizamos ela com a Gabi novamente, com a Luísa. Não sou coordenador oficial dela, mas a gente sempre tem troca nas nossas reuniões, e Clarice, que é a provoque do Beto, então elas 3 participaram nesse processo de validação da oficina. Alguns eventos realizados, apresentados, mediados, ministrados, que foram feitos ao longo desse tempo. Tive a oportunidade de participar dos Preços Chagas, tanto no Emporangatua e atividades em Caxambu, pela Sociedade Brasileira de Protozoologia, levando parte da nossa atividade. Um artigo submetido e aprovado em parceria com alunos da PGBS, que a gente utiliza música de Luiz Gonzaga no ensino de Ciências e Biologia, estará disponível até o final de 2026. E aqui, para finalizar, o nosso cronograma como ele está atualmente. Verde representa o que já foi concluído, o amarelo que está em andamento, e consideramos que estamos num tempo ok para defender em maio de 2025. Pretendemos
pretendo fazer o fluxo contínuo, então, para poder ir diretamente para o doutorado. Então, por isso a importância de terminar o tempo correto. Eu destaquei que o projeto começou aqui com 5 meses, em maio de 2025, porque isso aqui são frutos de 8 meses de trabalho, em que eu entrei ano passado, mas tiveram algumas questões em que eu passei por uma mudança de orientação, então, até que o Beto topou em me receber como seu aluno. Então, esses daqui são resultados desses 8 meses de parceria que vemos desenvolvendo. Referências e obrigado pela atenção.